Nós estamos tratando sobre o assunto da Reforma Protestante, século por século, falando da história da Igreja. Hoje nós vamos para a lição 07, irmã Jéssica. Já é a lição 7 sobre a Reforma Protestante. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 36 até o 40. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hoje nós vamos dar sequência a partir do século XVIII. E no século XVIII, nós temos a figura de John Wesley. Nasce em 1703 e vai descansar no Senhor em 1791. John Wesley foi expulso da igreja anglicana, torna-se fundador do movimento metodista e, consequentemente, da igreja metodista. Um homem que evangelizou toda a Inglaterra montado em um cavalo. Se tivemos aqui no Brasil, há mais de 70 anos atrás, o saudoso pastor Leonardo Gonçalves, que evangelizou montado a cavalo muitas partes do país do Uruguai, irmã Jéssica. Tivemos lá no século XVIII John Wesley evangelizando muitas cidades dentro do país da Inglaterra, do mesmo modo evangelizando a cavalo. A história conta que John Wesley tinha um irmão chamado Carlos Wesley, em inglês Charles Wesley, e também um amigo muito próximo dos irmãos Wesley, chamado George Whitefield. E eles tinham um regimento muito rígido com relação à sua vida de santificação. Eles separavam o dia em 3 partes: 8 horas para o repouso, para o descanso, depois 8 horas, irmã Jéssica, as primeiras 4 horas para higiene pessoal, refeição e algum lazer doméstico, as próximas 4 horas, que estava dentro da segunda parte das 8 horas, para estudo e oração, e depois as outras 8 horas era para fazer a obra de Deus. Então eles pregavam, evangelizavam dentro daquele espaço das 8 horas do dia. Então 1/3 do dia era para evangelização e pregação do evangelho. É por isso que eles foram chamados em seu tempo de metodistas, porque remontava a ideia de homens metódicos. Eram metódicos. Eles usavam métodos como uma maneira de organizarem as suas vidas dentro do reino e da obra de Deus. Depois foi criado o Clube Santo, que foi chamado, porque só era aceito no Clube Santo quem seguisse a regra
desta divisão do dia em 3 partes de 8 horas. Viviam em constante oração, em santificação e sempre testemunhando sobre Cristo a todas as pessoas que eles pudessem. A história vai contar que John Wesley, junto com Carlos Wesley, fizeram um trabalho de despertamento e de avivamento dentro da Inglaterra. John Wesley era o evangelista, aquele que, montado num cavalo, se lembrava daquela alma mais distante das grandes cidades, ou dentro da área urbana. Ele não se preocupava com as condições e tampouco com os intempéries do tempo. Charles Wesley, o seu irmão, tinha um talento para a música e para a composição de lindos hinos que até os dias de hoje muitas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo cantam seus louvores, que são de cunho congregacional. Lindos cânticos de adoração a Deus. Então nós tivemos aqui no século XVIII esse homem que ficou conhecido como aquele que foi tirado do meio do fogo, ou um tição tirado do fogo. Por que um tição tirado do fogo, segundo a sua biografia? Houve um grande incêndio na família de John Wesley. Eles eram muitos irmãos. A sua mãe se chamava Susanne Wesley. E aquele incêndio, irmã Jéssica, se perdeu muitas coisas. A casa foi completamente destruída. E uma criança restava lá dentro que poderia ficar ali queimada, que era justamente o John Wesley. Mas por uma obra de Deus, John Wesley foi salvo. E portanto ele ficou conhecido como um tição tirado do fogo, porque ele foi a última criança a ser resgatada quando ninguém mais acreditava que ele estivesse vivo. Isso foi um testemunho que John Wesley levou por toda a sua vida. Sua mãe era uma mulher muito devota, muito crente, temente ao Senhor. A história conta que não havia gritos dentro da casa de John Wesley quando eles eram crianças. A mãe deles ensinou que eles não podiam fazer muito barulhos, muitos gritos, que em tudo eles deveriam dar o bom exemplo. Veja a maneira pelo qual a mãe de John Wesley entendia a questão do testemunho perante a sociedade. De certo modo, esta rigidez, ela teve o seu lado benéfico, como também o seu lado prejudicial. Benéfico porque gerou neles um caráter cristão. Prejuízos porque, de certa forma, a infância de John Wesley e dos seus irmãos foram, de certa forma, afetados por esta rigidez. Mas era uma rigidez que se pensava no bem. Não havia maltratos. O que havia era uma disciplina de uma mãe muito presente na vida dos filhos. É isso que está lá na biografia de John Wesley quando se trata da sua mãe. John Wesley cresce e um dos seus irmãos, o Carlos Wesley, se torna junto com ele o seu companheiro, e eles então se filiam à igreja anglicana. Só que John Wesley, a sua pregação era de combate ao pecado, contra a imoralidade, contra aquelas coisas que não podem ser admitidas à luz das Escrituras. Logo, a sua pregação foi rejeitada dentro da igreja anglicana através dos seus líderes. A igreja, de modo geral, aceitava e com muita alegria as mensagens de John Wesley. No entanto, a liderança eclesiástica ali da igreja anglicana, onde o John Wesley estava inserido, não aceitou essas mensagens como sendo mensagens bíblicas. E logo ele foi literalmente expulso da igreja anglicana. Hoje se torna até contraditório quando nós escutamos dos lábios de supostos pregadores e pastores pelo Brasil, quando falam de John Wesley, se esquecem de dizer
que John Wesley, as suas mensagens foram rejeitadas pela sua igreja mãe, que seria a igreja anglicana. Ele era um homem contrário ao sistema. Ele já entendia que o sistema religioso estava prejudicando o bom andamento da obra de Deus. John Wesley se torna então um evangelista, continuando crente, salvo em Cristo Jesus, dando bom testemunho, e as cidades por onde ele passava, rastros de vidas que eram transformadas por intermédio da sua pregação. Este era John Wesley, um homem que até os dias de hoje, dentro da Inglaterra e dos Estados Unidos, tem o seu nome lembrado. Muitos são aqueles que levam em seus nomes o Wesley justamente como uma homenagem póstuma a esse homem de Deus que surgiu lá no século XVIII e que transformou os paradigmas sociais da Inglaterra. E também quando ele fez um trabalho de pregação nos Estados Unidos da América. Conta-se a história que quando ele entrou numa embarcação, lá estavam os morávios, que também foi um movimento de avivamento. Esse grupo, os morávios, eram semelhantes aos valdenses, que nós já explicamos aqui em programas anteriores. E quando ele, juntamente com seu irmão, partem para os Estados Unidos, ele vê ali a fé, a devoção, a maneira pelo qual os morávios, diante das adversidades, encaravam a fé. John Wesley conta que, ao ver os morávios enfrentando dificuldades, sofrendo muitas privações, irmã Jéssica, ele teve um encontro real com Deus através do testemunho dos irmãos morávios. E aquilo transformou a sua vida e a sua pregação para sempre. Ele disse certa vez que ele era um homem antes de conhecer os irmãos morávios e se transformou verdadeiramente num filho de Deus, após aquilo que ele contemplou na vida e no testemunho dos irmãos morávios. John Wesley foi o homem que impactou, por exemplo, o grande evangelista do século XX, que também já descansa no Senhor, o pastor evangelista Billy Graham. Há uma história muito linda a respeito disso. Quando Billy Graham tinha 8 anos de idade, a sua escola foi fazer um tour. E nesse tour, uma das casas que seriam visitadas era justamente a casa onde morou John Wesley nos Estados Unidos com a sua família. A história conta que chegaram 40 crianças, eram 20 meninas e 20 meninos, todos na faixa etária de 8 anos de idade. Ao chegar na casa de John Wesley, que ficou lá, e até os dias de hoje é um patrimônio histórico nos Estados Unidos, a professora então começou a dizer: esta é a casa de um grande homem de Deus, chamado John Wesley, e começou a mostrar ali os cômodos da casa. Depois de 1 hora, naquele passeio, todas as crianças foram convocadas para fazer fila para retornar para a escola. A professora vai fazer a contagem e ela contabiliza que tinha 39 crianças, faltava um menino. Ela então entra dentro da casa do saudoso John Wesley, grande homem de Deus. E ao entrar pelos cômodos, ela chega até o quarto onde era o repouso do John Wesley. E a cena que ela contempla é muito emocionante. Ela vê um menino ajoelhado sobre o assoalho de madeira do quarto de John Wesley. E a história conta que esse homem orava tanto, irmã Jéssica, a sua vida de oração era de 4 a 8 horas de oração diária, de joelhos dobrados. De tanto que ele orava, aquele assoalho ficou
ele ficou com uma saliência, literalmente 2 buracos no assoalho de madeira, que era justamente onde ele colocava os seus joelhos. De tanto que ele orava, se criou ali uma casinha naquele assoalho de madeira. Agora está aquele menino, coloca um joelho e um outro sobre, seus 2 joelhos sobre as 2 saliências que estavam no assoalho de madeira, e ele então faz uma oração que a professora presenciou. Com 8 anos de idade, ele disse assim: Senhor, faz de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de John Wesley, faz de novo, Senhor. A professora vê aquilo, derrama lágrimas e diz assim: Billy Graham, levante-se, nós precisamos voltar para a escola. E aí, a história depois vai dizer quem foi Billy Graham. Simplesmente o maior evangelista do século XX. Um homem que pregou em 185 nações. Um homem que alcançou mais de 210 milhões de pessoas em suas cruzadas de pregação pelo mundo. Aqui no Brasil esteve algumas vezes, tanto no Rio de Janeiro fazendo cruzada no estádio do Maracanã, quanto em São Paulo fazendo cruzada de pregação dentro do estádio do Morumbi. No Maracanã para mais de 200 mil pessoas. No Morumbi para mais de 140 mil pessoas. Um homem que se transformou em conselheiro dos presidentes norte-americanos e que morreu como honrarias de chefe de Estado com 99 anos de idade. Esse homem chamado Billy Graham foi influenciado diretamente ao ler a história e a biografia de John Wesley. Temos também, ali no século XVIII, William Carey, que nasce em 1761, irmã Jéssica, e vai descansar no Senhor em 1834. Fundador da primeira sociedade missionária protestante moderna, e inspirou o movimento global que foi um dos frutos dos avivamentos da época. Esse missionário batista inglês evangelizou por 40 anos o país da Índia, transformando a parte social, educacional e científica da Índia. Então todas essas missões transculturais que hoje são feitas pelas igrejas modernas, todas elas pegam como referência o trabalho evangelístico e missionário que William Carey desenvolveu lá no século XVIII. Este homem que se entregou literalmente em prol da evangelização, quando ninguém imaginava colocar os pés dentro da Índia, que era um país totalmente fechado, William Carey foi tocado pelo Espírito Santo para entrar naquele país e pregar o Evangelho. E a semente do Evangelho germinou naquela grande nação que hoje é a nação mais populosa do mundo. A Índia tem mais população do que a nação da China. Só para ter uma ideia da dimensão do que lá no século XVIII William Carey já estava antevendo. Um homem que foi guiado pelo Espírito Santo para fazer esta grande obra lá na Índia. Homens de Deus, homens dos quais este mundo não era digno. Esses homens não levantaram bandeiras para si, não buscaram aplausos, serem ovacionados, aplaudidos. Não. Para eles, o suficiente era que Cristo fosse glorificado, era o que bastava. Temos também, dentro do século XVIII, David Brainerd. Nasce em 1718 e vai descansar no Senhor em 1747 com apenas 29 anos de idade. Irmã Jéssica, todos estes homens, antes de David Brainerd,
Foram homens capacitados por Deus para fazer uma grande obra. E todos os homens após David Brainerd foram radicalmente influenciados e tiveram também um encontro com Deus ao lerem o Diário de David Brainerd, que é uma obra biográfica que trata a respeito deste missionário. Missionário esse que trabalhou incansavelmente entre os povos indígenas. Seu diário, publicado póstumamente por Jonathan Edwards, tornou-se uma inspiração para gerações futuras de missionários e pregadores avivalistas. Conta-se que as páginas do diário de David Brainerd continha sangue, fruto da sua doença. Toda vez que ele tossia em oração ou escrevendo no diário, o quanto ele amava a Deus, sangue era expelido da sua boca e borrifava as páginas do seu diário. A história conta que esse homem saía para o lado de fora e encontrava numa árvore um local para orar ao Senhor. E ali ele derramava sua alma. Ele tinha uma doença terminal, irmã Jéssica. E lhe disseram o seguinte: David Brainerd, volte para o seu país. Volte para os braços da tua terra natal. Ao que David Brainerd disse: não posso. Se o meu Senhor morreu pelos meus pecados, como posso eu viver para os meus pecados? Devo me entregar pela obra e morrer para que o nome de Jesus seja glorificado no meio das almas que ele tanto amou com seu sangue. Estes eram os homens que Deus tinha. Aí quando nós fazemos uma comparação destes homens com estes homens de hoje, irmã Jéssica, do qual eu estou incluído, que vergonha! Estes homens entenderam o que era morrer para Cristo, e a morte seria para eles um prêmio. A história conta que David Brainerd estava noivo da filha de Jonathan Edwards. E é por isso que Jonathan Edwards publica o diário. E no sepultamento de David Brainerd é justamente Jonathan Edwards que está lá para fazer a recomendação do corpo. O próprio Jonathan Edwards, que era um homem de Deus, vai dizer naquele ofício fúnebre que ele nunca havia conhecido um homem como David Brainerd. Homens que estavam impactando vidas, homens que estavam impactando multidões, trazendo almas aos pés de Cristo. Nenhum deles, senhores e senhoras, se enriqueceram às costas de Jesus. Nenhum deles deixou fortunas, heranças, propriedades às suas gerações. Só o que eles deixaram foi o legado e os rastros de homens de Deus. Falando isso, é impossível não sentirmos a presença do Espírito Santo, porque estes homens nos impulsionam a fazermos a obra de Deus com amor, com fidelidade ao Cristo eterno das nossas vidas. Eu falei a você que havia George Whitefield, o amigo próximo de John Wesley e Carlos Wesley. George Whitefield, também ali no século XVIII, nasce em 1714 e vai descansar no Senhor em 1770. Um dos maiores pregadores da história, conhecido por suas pregações ao ar livre
e por cruzar o Atlântico várias vezes para pregar para grandes multidões nas colônias americanas e na Inglaterra. Ele foi fundamental para a disseminação do avivamento em ambos os continentes. George Whitefield, um homem que pregava para 30 mil pessoas em uma época que não havia microfone. Todos buscavam ouvi-lo. Era um homem de uma eloquência única. Tinha o dom da palavra. De uma maneira muito bela explicava os textos bíblicos, e quando retratava um acontecimento registrado nas Escrituras, transformava aquilo como se fosse numa realidade diante dos ouvintes. Era um homem de uma mensagem poderosa, profunda e impactante. George Whitefield é conhecido como um dos maiores pregadores que já existiram. A diferença entre George Whitefield, irmã Jéssica, e John Wesley é que John Wesley adotou o arminianismo, que depois se transformou no arminianismo wesleyano. E já George Whitefield era um pregador que acreditava na teologia calvinista. E por isso, no meio do caminho, eles acabaram se distanciando. Se respeitavam como irmãos, mas não caminhavam juntos com relação à teologia de ambos. Mas isso não significava que não eram homens de Deus. Cada um tinha a sua posição acerca da teologia que acreditava-se. Mas certa vez, perguntaram para John Wesley se na eternidade ele estaria perto de George Whitefield. Ao que John Wesley disse: eu estarei tão longe, lá nas últimas filas, que não conseguirei me aproximar de George Whitefield, porque reconheço que George Whitefield é um homem acima do seu tempo. Estes homens se respeitavam. Eles não eram rivais, adversários. Não concorriam para ver quem pregava mais do que o outro. Antes, buscavam forças para que o reino avançasse e o mundo das trevas fosse dissipado e almas fossem tiradas das garras do inimigo. Esse era o trabalho destes homens. Temos ainda ali, dentro do século XVIII, senhoras e senhores, Jonathan Edwards, que nasce em 1713 e vai descansar no Senhor em 1758. Veja que a vida desses homens naquela época, a qualidade de vida era tão precária, irmã Jéssica, que eles viviam no máximo 50, 60 anos. Sabe por quê? Porque eles gastavam o seu tempo no Evangelho. Entre uma séstia, eles preferiam sair para pregar. Entre dormir 5, 6 horas, 8 horas, eles preferiam reduzir o sono do que perder a oportunidade de ganhar uma alma. Entre ficar muito tempo deitado numa cama, eles preferiam ficar ajoelhados buscando a Deus. No meio das enfermidades, doentes e fracos, não usavam a doença como justificativa para não evangelizar, para não pregar. Esses homens não tinham férias. Esses homens não paravam. Certa vez, dentro dos relatos históricos desses heróis da fé, perguntaram para um deles: mas por que o Senhor se acorda tão cedo para orar?
ao que esses homens de Deus disseram: como posso eu, sabendo que aquele que trabalha para o homem, 3 horas da manhã, ele já está lá na fábrica trabalhando para o homem, como posso eu me acordar depois para trabalhar para o meu Deus? Se aquele que trabalha para o homem se acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar, então eu devo me acordar antes das 3 horas da manhã e já começar os meus trabalhos com Deus. A filosofia, a mentalidade, a maneira que eles encaravam o evangelho, a obra, era totalmente antagônico, diferente ao que hoje nós estamos contemplando em nossa triste geração do século XXI. Jonathan Edwards, considerado um dos maiores intelectuais da história dos Estados Unidos, seu sermão mais famoso foi Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Pregado na cidade de Enfield, no estado de Connecticut, Estados Unidos da América, em 1741. É lindo o relato, irmã Jéssica. Eu li todo esse sermão quando eu tinha aproximadamente 18 anos de idade. Depois fui presenteado com esse livro pelo Leonardo, o Leonardo Matos, que está lá trabalhando em Arroio do Meio, e ele me deu de presente o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É considerado o maior sermão de 1741 para cá que algum pregador já pregou no mundo. A história conta que Jonathan Edwards ficou 3 dias e 3 noites jejuando e orando, sem comer e sem beber água, buscando a Deus em oração. A sua pregação sempre tinha traços de misericórdia, da graça e do amor de Deus. Mas nesta ocasião específica, o Espírito Santo lhe deu uma mensagem sobre a realidade do inferno. Ele pregou baseado num texto que está em Deuteronômio, que diz o seguinte: ao ponto em que seus pés se resvalarem. E ele então traz, dentro desse texto bíblico que está em Deuteronômio, sobre a realidade do inferno, sobre pecadores que estão todos os dias nas mãos de um Deus que está irado por causa do pecado deles. Olha que mensagem que hoje não se prega mais. Imagina chegarmos para a igreja atual em solo brasileiro e afirmarmos a ela que existe um Deus irado. Alguém vai achar até que isso é heresia. Como colocar em Deus uma conotação de alguém que está irado? Porque biblicamente era isso que estava acontecendo. O pecado faz Deus se irar. E a ira de Deus só foi aplacada por causa do sacrifício de Jesus, que aplacou a ira do pecado. E toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. É por isso que o sacrifício de Jesus é algo inimaginável, porque ele sentiu no seu corpo não foi apenas os pregos nas mãos e nos seus pés, ou a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele sentiu o peso do pecado de toda uma humanidade que estava destituída da glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve, carta aos Romanos, capítulo número 3, versículo número 23. Todos os pesos do meu pecado, dos teus pecados, de toda a humanidade, de Adão até a consumação da volta de Jesus. E é isso que Jonathan Edwards estava ali ensinando. O pecado faz Deus se irar. No meio daquela pregação, diz a história que Jonathan Edwards era um homem de quase 2 metros de altura. Diz que os traços do seu rosto eram delicados e a sua voz mansa.
Ele não pregou como um pregador eloquente, ele leu o seu discurso. Era costume da época muitos pregadores fazerem isso. Ele escreveu todo o seu sermão e depois leu o sermão. A história conta, e eu vou fazer exatamente isso para quem está nos acompanhando agora na live, e vai também nos acompanhar no YouTube. Ele colocou o seu sermão sobre o seu rosto, exatamente como eu estou fazendo agora aqui, irmã Jéssica. E então ele começou a falar da realidade do inferno, e que o destino dos homens é o inferno, e que ninguém merece outro lugar senão o inferno, e que de fato todos nós não merecemos o céu. No que ele mentiu? O céu é lugar onde Deus está, e Deus é santo, Deus é justo. Ele é tão santo que em Isaías capítulo de número 6, ali os serafins vão dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo, para demonstrar a profundidade da santidade que repousa sobre um Deus que é santo. Os ouvintes, que não eram mais do que 120 pessoas, disseram: por favor, pregador, pare de falar sobre o inferno. Estamos vendo o inferno diante de nós. De fato, não somos merecedores do céu, e tampouco de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Começaram a se agarrar nas colunas daquela igreja. Outros começaram a se esconder debaixo dos bancos. Gritos e arrepios de pessoas completamente apavoradas. A mensagem foi tão verdadeira que transformou o que estava escrito em uma realidade diante de todos. Esse sermão foi o sermão que fez com que acontecesse o grande despertamento da nação dos Estados Unidos a se voltar ao cristianismo genuíno. Por isso que as origens dos Estados Unidos são judaicas cristãs. Os valores éticos e morais do início da população norte-americana é baseado nas escrituras sagradas. O mesmo Estados Unidos que foi levantado pelos ideais cristãos, hoje virou as costas para Deus. Trocou Deus pelo dólar. Fez do cinema de Hollywood uma das maiores Sodomas e Gomorras da história. Filmes com apelação de cunho sexual, de apologia às drogas, aos vícios, aos pecados do corpo e da carne. Uma nação que Deus levantou para ser um exemplo no mundo ocidental, hoje está debaixo da ira de Deus. Estes eram os homens que Deus tinha. Apesar de não ser um orador carismático, a pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, teve um impacto emocional profundo nos ouvintes, levando muitos ao arrependimento. Jonathan Edwards buscou unir o intelecto e a piedade em uma cosmovisão centrada na glória de Deus. Agora, nós adentramos o século XIX. E aí vai surgir no cenário um homem chamado Charles Haddon Spurgeon. Nascido em 1834, descansa no Senhor em 1892. Pregador batista da Inglaterra. Considerado na história como o príncipe dos pregadores. Que tal não era Charles Haddon Spurgeon pregando? Um homem acima do seu tempo, que ao mesmo tempo enfrentava crises e momentos de depressão. O príncipe dos pregadores, irmã Jéssica. Diz a história que ele, menor de idade, sente no coração para ir num culto. Estava nevando,
muito frio e chuva e neve. Chega no culto, o pastor não pôde ir. Então o diácono, que era o porteiro da igreja, foi designado para pregar a palavra, chamado na história John Eagle. Eu já fiz uma publicação sobre isso lá no Facebook. John Eagle não tinha desenvoltura. Não era de praxe pregar o evangelho. No máximo tinha ali 10 a 15 pessoas presentes, dentre as quais o jovem Charles Spurgeon. Aí, sabe o que aconteceu? O pregador abriu o texto em Isaías, capítulo de número 45. E no versículo 22, foi o texto base daquela pregação que mudou para sempre a vida de Charles Randall Spurgeon. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E olha o que continua o texto. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca, saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Mas o que impactou foi o versículo 22 no coração de Charles Spurgeon. E ele, naquele culto, irmã Jéssica, entregou a sua vida para Cristo Jesus. John Eagle, imagina o seu galardão na eternidade, quando Deus dizer a ele: John Eagle, naquela noite fria, chuvosa, que nevava muito, tu pregaste Isaías 45, 22, e tu ganhastes para mim Charles Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o maior pregador dos últimos 300 anos da história da igreja, considerado os maiores pregadores desde Jesus Cristo, irmã Jéssica. E sabe quem era Charles Spurgeon? Um homem que tinha depressão, crises internas e crises existenciais. A história conta que ele se escondia no seu escritório. Pensava muitas vezes em tirar a sua própria vida. O maior dos pregadores tinha crises internas e existenciais. Lhe faltava amigos. Mesmo tendo um casamento e filhos, aquilo não sossegava o seu coração. As batalhas daquele homem eram terríveis. Se escondia no seu escritório repletos de livros e bíblias, rascunhos de sermões escritos pela sua própria intelectualidade e pela unção de Deus em sua vida. Um homem que com 22 anos de idade, quando foi chamado a primeira vez para pregar na grande igreja Metropolitan da Igreja Batista em Londres, na Inglaterra, na primeira vez que ele pregou, no outro culto, já tinha uma multidão pelo lado de dentro e uma outra multidão pelo lado de fora. Tiveram que fazer 3 cultos no dia, um culto de manhã, um culto à tarde e um culto à noite. Cabia mais de 12 mil pessoas naquele lugar. Todos ali se apertando para ouvir um homem que não poderia ser uma produção humana o que ele pregava. Pense num pregador, irmã Jéssica. Um pregador que talvez tu se identifique, uma pregadora, não se compara a Charles Randall Spurgeon. Era um homem que tinha algo diferente na sua vida. Personalidades não cristãs da Inglaterra e de outros lugares pelo mundo sentavam-se nas fileiras para ouvir Charles Spurgeon. Todos ficavam impressionados porque diziam: como que pode esse homem pegar esses textos e fazer nós entrarmos nesses textos como se fôssemos os personagens ali desses textos bíblicos? Atores da Inglaterra, porque já havia naquela época já teatros, atores e atrizes iam para ouvir Charles Spurgeon e diziam:
Esse homem não é normal. Mas é claro que um homem cheio do Espírito Santo não pode ser normal. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele trabalha com o sobrenatural de Deus. Mas esse homem tinha suas crises. E foi no meio das suas crises que ele escreveu os seus maiores sermões e pregou as suas maiores mensagens e escreveu as suas maiores obras literárias que até o dia de hoje, os maiores seminários e universidades cristãs pelo mundo afora procuram estudar e examinar. Quem lê a biografia de Charles Spurgeon e os seus escritos, vê ali um homem completamente diferente, irmã Jéssica. Eram estes homens que estavam à disposição de Deus. Homens que nunca buscaram cargos políticos. Homens que nunca receberam quadros personalizados de honra ao mérito. Homens que nunca receberam moções parlamentares. Sabe o que é uma moção parlamentar? É quando um vereador, por exemplo, vai lá e entrega um quadro na mão de um pastor por serviços prestados à comunidade. Estes homens que o irmão G está falando com você desde o século I até o século XXI, que nós estamos tratando, hoje nós estamos aqui no século XIX, nenhum deles aceitou honrarias de homens. Porque para eles quem deveria ser homenageado é Cristo. Porque eles eram o que eram por causa de Cristo. Se Cristo não estivesse na vida deles, o que seria deles? Não aceitaram receber honraria alguma. Diferentemente hoje dos pregadores e pastores do Brasil afora, incluindo Uruguaiana. Mas eles estão recebendo quadros ali na Câmara de Vereadores do que propriamente evangelizando e ganhando almas para Cristo. Sabe por quê? Porque isso é da vaidade do homem. Isso é da vaidade, eles olharem nas paredes os diplomas de homens, entregando a eles. Mas esses homens não buscavam quadros de honrarias da terra. Esses homens estavam pregando o Evangelho. E se esses homens estivessem hoje aqui, irmã Jéssica, hoje aqui, eu tenho certeza de uma coisa: eles gostariam de estar aqui presentes no programa Remanescentes. Disso eu tenho certeza. Dwight Lyman Moody, e ainda século XIX, nasce em 1837 e descansa no Senhor em 1899. Agora prepara o teu coração, irmã Jéssica, porque eu acredito que tu vai derramar lágrimas aqui. Dwight Lyman Moody era auxiliar de sapataria. A sua vida, colando sapatos, sola de sapatos e costurando sapatos. Lá em Chicago, nos Estados Unidos. Mas chega até ele uma mensagem do seu contemporâneo, que já era o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. E nessa pregação de Charles Spurgeon, Moody ouve o seguinte: o mundo ainda não viu do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem totalmente entregue a Ele. Diz a história que Moody, dentro daquela sapataria, vai dizer: Senhor, eu posso ser este homem. Sabe o que diz a história? Moody começa a testemunhar em Chicago o Cristo da sua vida. Um homem sem instrução, diz a história. Era rústico e tinha dificuldade de falar o inglês refinado, que era a sua língua materna. Considerado um homem do mato, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. Mas quando começava a pregar sobre Cristo e a sua obra, as almas se entregavam e confessavam os seus pecados.
certa feita, sentado no meio-fio, Moody estava chorando muito. Uma patrulha da polícia passou por ali. Eram 2 policiais. Chegaram até ele e disseram: não sabes tu, homem, que já é passado das 22 horas da noite? Ou 10 horas da noite? Para a nossa audiência compreender. Não sabes tu que já é passado e o toque de recolher diz que nenhuma pessoa pode estar na rua neste horário? Moody então diz: senhores policiais, eu estou muito triste hoje. Ao que os policiais lhe disseram: o que aconteceu? Eu fiz um voto com Deus. Que voto? Que propósito fizestes? Que antes do virar de um dia para outro, eu teria que ganhar uma alma por dia para o meu Cristo. Está terminando a noite e eu não consegui ganhar uma alma para Jesus. Não porque ele deixou de pregar, irmã Jéssica, ele pregou. De manhã, de tarde, até aquele horário. Mas nenhuma alma se entregou. Porque nem todas as vezes que você vai pregar, as almas vão ser convertidas. Mas o importante é pregar, é testemunhar. Mas ele estava triste no seu coração. Os policiais disseram então: volte para casa. E amanhã você continue com seu voto. Mas agora já está muito tarde. Levantou-se do meio-fio Dwight Lyman Moody, chorando muito, diz a história. Até que no meio do caminho, aqueles 2 policiais que lhe abordaram, um olhou para o outro e disse o seguinte, irmã Jéssica: por que quando aquele homem falava sobre Cristo, meu coração ficou tocado? E o outro colega disse: não foi somente o teu, o meu coração também ficou muito tocado. O que vamos fazer? Vamos voltar e tentar encontrar aquele homem no meio do caminho para que ele nos fale sobre esse Cristo. Era antes da meia-noite ainda. Saíram e procuraram até que acharam Moody caminhando pelas ruas, chorando muito. E então eles chegaram e disseram: pregador! Pregador, pare! Por favor, nos fale sobre esse Cristo que tu estás a chorar. Moody prega o Evangelho, apresenta o plano de salvação, e antes da meia-noite, aqueles 2 policiais dobram seus joelhos em via pública e entregam suas almas para Cristo. Cumpriu-se ou não o propósito de Dwight Moody? Não teve um dia que ele não ganhou uma alma para Jesus. Até o último dia da sua vida. Numa outra ocasião, chovia muito e ele vê uma senhora com bolsas em sua mão. E então ele pega um guarda-chuva e diz para esta senhora: enquanto a senhora está indo para a sua casa, eu posso falar de Jesus para a senhora? E aquela senhora, muito receptiva e educada, disse: claro, por favor. Ele foi ajudando ela com as bolsas, carregando. E no meio da chuva começou a pregar sobre Jesus. Antes daquela mulher chegar em casa, ela começou a chorar e disse para o pregador: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Estes eram os homens de Deus. Sabe quantas almas Dwight Lyman Moody ganhou num tempo sem tecnologia? Mais de 1 milhão de almas para Jesus. Porque ele entendeu naquela pregação de Charles Randall Spurgeon: o mundo está para ver.
do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem totalmente entregue a Ele. Até hoje, os Estados Unidos lembram dos feitos de Dwight Lyman Moody, institutos, bíblias, biografias, todas elas, irmã Jéssica, são escritas para tratar sobre ele. O homem que ganhou 1 milhão de almas para Cristo. E nós temos aqui, para terminar, ficamos no século XIX, irmã Jéssica, William Booth, que nasce em 1829 e descansa no Senhor em 1912. Fundador do Exército da Salvação, que começou como uma organização religiosa de assistência social para os pobres. Sabe como que eles saíam evangelizar? Por isso que ficaram chamados de Exército da Salvação, que depois se transformou também em igreja. E tem aqui em Uruguaiana, anos atrás havia, Igreja Exército da Salvação, que surge lá de William Booth na Inglaterra. Eles se vestiam que nem militares, igual militares, e saíam a evangelizar nos lugares mais distantes da Inglaterra. E quando não tinha como chegar a pé, pegavam barcos e através desses barcos evangelizavam os lugares mais distantes onde havia uma alma. William Booth, juntamente com todos os demais irmãos ali do Exército da Salvação, ganharam mais de 500 mil almas para Cristo, ao ponto que a rainha da Inglaterra pediu para que ele, numa certa oportunidade, fosse até o castelo para pregar para ela sobre o evangelho que William Booth pregava. Estes eram os homens que Deus tinha à sua disposição, iguais a nós, limitados, fracos, doentes, suscetíveis ao pecado. Não eram homens perfeitos, mas eram homens que, quando tinham a oportunidade, eles pregavam a verdade, o verdadeiro e genuíno evangelho. Eu vou terminar por aqui, porque são 2h27. E depois nós vamos tratar no próximo programa sobre Charles Finney, sobre J.C. Ryle, e entramos no século XX, tratando sobre Martin Lloyd-Jones, Leonard Ravenhill, T.L. Osborne, David Wilkerson, Billy Graham, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Davi Miranda, Mário de Oliveira, Manuel Bandeira. Homens que um dia foram usados por Deus e que tomara que voltem de novo, irmã Jéssica. Só rapidamente para falar sobre o Charles Finney, temos ali 2 minutos, um dos pregadores mais influentes do segundo despertamento nos Estados Unidos, conhecido por sua pregação com ênfase na salvação. Um homem que diz a história que orava 8 horas por dia, fechava a porta do seu quarto e por debaixo do vão jogava a chave para sua esposa e dizia: só daqui 8 horas bate na porta porque eu preciso conversar com Deus. E numa certa ocasião ele saiu do seu quarto e ele disse para sua esposa: eu tenho que ir numa fábrica falar do evangelho. Saiu da oração de 8 horas, era o costume desses homens, 4, 8 horas por dia orando. Hoje nós oramos 15, 20 minutos, não é verdade? Meia hora, e achamos muito. Mas que vergonha nós somos, irmãos. Como queremos que Deus use as nossas vidas, se nós não estamos gastando nosso tempo em oração? Estas coisas estavam acontecendo. E ele entra na fábrica, e quando aqueles homens da fábrica lhe veem, começam a chorar.
Neste domingo, você e sua família têm... E ao olhar para ele, dizem: pregador, o que o Senhor tem que quando nós olhamos para o Senhor sentimos vontade de chorar e confessar os nossos pecados a Cristo? Numa outra ocasião, quando ele entra numa cidade no interior dos Estados Unidos, ele prega de tal modo por 3 dias consecutivos o Evangelho, que depois que ele vai embora, toda a cidade se converte a Cristo e por 6 anos não tem morte, não tem assassinatos, não tem bailes. Toda aquela cidade andou retamente nos caminhos do Senhor por 6 anos, diretamente por causa da mensagem que Charles Finney pregou a eles. Sabe o que é isso? Hoje nós pregamos, irmã Jéssica, e no outro dia as pessoas esquecem. Esses homens pregavam e a mensagem deles entrava e penetrava o coração e a mente. Sabe por quê? Porque as pregações deles eram produzidas em oração. E pregações produzidas em oração são diferentes do que pregações produzidas pelo intelecto humano. Pregações produzidas nas lágrimas, nos joelhos dobrados, no meio das piores dores e perdas, são estas mensagens que mudam para sempre os ouvintes. Que Deus levante em nosso tempo mais Charles Finney, Charles Spurgeon, mais Dwight Moody, que hoje aqui foram lembrados, Jonathan Edwards, John Wesley, Carlos Wesley, e possamos fazer a diferença. Nós somos o programa Remanescentes e acreditamos que só pode haver avivamento e despertamento com a exposição e a pregação da palavra de Deus. Caso contrário, todo show, toda pirotecnia da igreja brasileira não será levada em consideração. Bíblia, somente a Escritura, para que possamos novamente experimentar esse avivamento que Deus já provou que Ele tem e pode dar a todos nós. E nós vamos agora nos despedir, pedindo que a irmã Jéssica faça essa oração final, em nome de Jesus, e numa próxima oportunidade estaremos aqui dando continuidade a esse tema, se Deus assim nos permitir. Oramos ao Senhor, irmã Jéssica, aos pedidos de oração. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui pregando a tua palavra e tendo como testemunho estes homens que reformaram a história, deixaram um legado e mostraram o verdadeiro evangelho como ele tem que ser vivido. Senhor, que nós possamos viver uma reforma interna dentro de nossas vidas, que possamos viver uma verdadeira reforma no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar e na forma em que estamos lidando com as pessoas. Ensina-nos, Senhor, a viver esta reforma dentro dos nossos corações. Auxilia-nos, Senhor, a viver este novo momento dentro de nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente nos converter para Ti, verdadeiramente amar o Teu Evangelho, amar as almas que estão perdidas vagando por este mundo, que nós possamos verdadeiramente ser servos para Te servir. Auxilia-nos, Senhor, e tende misericórdia das nossas almas, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós não queremos mais o Teu Evangelho, nós estamos apenas querendo as Tuas bênçãos, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas, tende misericórdia das nossas almas, que nós possamos viver este verdadeiro evangelho que está sendo pregado aqui no programa Remanescentes. Ensina-nos verdadeiramente a amarmos a Tua palavra e viver o Teu evangelho. Assim, Senhor, eu oro também e peço em favor da vida de todos aqueles que mandaram mensagem aqui para este programa, pedindo uma oração, que estão necessitados, que o Senhor olhe e atente para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que esteve conosco. Se inscreva no canal no YouTube Giancarlos
Pregação SG de Gideão e de irmão Gian Carlos Pregação. Também curta nossa página no Facebook, Programa Remanescentes, e nos siga no TikTok, Programa Remanescentes. Estamos usando todas as plataformas digitais para que o Evangelho puro e genuíno chegue a mais pessoas. Até uma próxima, se Deus permitir. A Rádio Semear continua a sua programação neste domingo a partir das 8 horas da manhã. E antes ali a pastora Mônica Grecutola diz que tenhamos compromisso, fidelidade e perseverança no Evangelho da Salvação. Amém, pastora Mônica Grecutola, ainda acordada, graças a Deus, ouvindo essa programação. Deus abençoe, vamos nos despedir, irmã Jéssica. Neste domingo, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. O culto da família na Igreja Baluarte será uma noite sobrenatural de adoração, fé e união. Às 19 horas, na Rua dos Andradas, número 3098, bairro São João. Venha com sua família e receba uma palavra de esperança e transformação. Igreja Baluarte, um lugar de fé, amor e restauração.